Hoje, a democracia brasileira está em jogo. Um pacote de medidas avançou na Câmara e promete limitar o poder do Supremo Tribunal Federal. E o ministro Gilmar Mendes já reagiu fortemente a isso. Será que o STF está perdendo poder? Ou essas medidas são essenciais para o equilíbrio entre os poderes? Fica comigo e vamos entender tudo isso agora. Este tribunal, como Vossa Excelência também acaba de enfatizar, valorizou a democracia, valorizou a normalidade institucional e soube sempre valorizar a política, entendendo que sem política não se faz democracia. Se a política voltou a respirar ares de normalidade, isto também se deve à atuação firme deste tribunal. E o tribunal não fez nada mais, nada menos do que o seu dever de defender a democracia, o Estado de Direito e os direitos fundamentais. O que está acontecendo é que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a famosa CCJ, aprovou recentemente 4 projetos que buscam limitar o poder dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse movimento está sendo chamado de pacote anti-STF. Agora, por que isso é tão importante? Bem, porque esses projetos mexem diretamente com o funcionamento do STF, especialmente em relação às chamadas decisões monocráticas, ou seja, aquelas decisões tomadas individualmente por um ministro sem passar pelo plenário. E aí, pessoal, o que vocês acham até agora? O STF está extrapolando os seus limites? Essas mudanças são necessárias? Deixa sua opinião nos comentários, vamos debater. Bom, em primeiro lugar, eu acho que Arthur Lira sabe muito bem que ele é um. E os deputados são, com ele, 513. Então, ele não é o dono da Câmara dos Deputados, ele é o presidente. E a decisão na Comissão de Constituição e Justiça foi uma grande diferença. Se não me engano, 32 a 12, a 16, algo assim. Né? Bom, queria falar sobre as declarações que eu ouvi agora do ministro Gilmar Mendes. O que ele disse foi o seguinte, né? Eu vou repetir a frase aqui. Se a política voltou a respirar ares de normalidade, isso também se deve à atuação firme do STF. Foi ele que disse. Não sou eu que estou inventando essa frase. Porque ele está dizendo, a frase deixa bem claro, que o STF teve uma atuação política. Quando a função do STF é ter uma atuação de interpretação da Constituição e guardião da Constituição. Atuação política no Congresso Nacional. Ou seja, para Alexandre Garcia, o STF ultrapassou os limites quando começou a se envolver em decisões que, na verdade, deveriam ser tomadas pelo Congresso Nacional. E ele não está sozinho nesse pensamento. Muitas dessas propostas que estão sendo discutidas hoje no Congresso têm exatamente o objetivo de frear o ativismo judicial. E antes da gente continuar, já deixa seu like se você está gostando do vídeo, se inscreve no canal para ajudar nosso trabalho e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Continuando, vamos falar um pouco mais sobre essas propostas. Entre elas, uma das mais polêmicas é a que limita o poder das decisões monocráticas. Para vocês terem uma ideia, entre 2012 e 2016 foram emitidas mais de 840 decisões monocráticas no STF. E o problema disso, segundo os defensores da medida, é que essas decisões, que deveriam ser temporárias, acabam demorando em média 2 anos para serem revistas pelo plenário. Isso não é um problema pequeno. A questão do voto monocrático. Está comprovado. O senador Oriovisto, que fez essa proposta, fez um levantamento mostrando que de 2012 a 2016 foram 843 decisões monocráticas. E que de 2007 até 2016, a média de demora entre a decisão monocrática cancelando uma lei e o plenário se manifestando depois foi de 2 anos.
Ou seja, não é possível que aconteça que um ministro do Supremo bloqueie uma decisão de 71% dos congressistas, como foi o caso da terceira vez em que foi aprovada a lei do comprovante do voto. Depois veio o plenário do Supremo e confirmou esse bloqueio. A gente está tendo aí os efeitos, né? Ainda existem dúvidas sobre resultados de eleição, segundo turno, etc. Mas ao legislativo, o legislar, ao judiciário, o julgar, ao Supremo, ao executivo, o executar. É isso. Montesquieu é isso. E todos eles formam esses pesos e contrapesos para balançar. O Supremo está aí adotando medidas, né, querendo forçar Arthur Lira, não, impeça isso. O que estamos vendo é uma tensão crescente entre os poderes no Brasil. De um lado, temos o Congresso tentando impor limites ao Supremo. Do outro, o STF se defendendo e dizendo que está apenas cumprindo seu dever constitucional. Mas quem está certo? O que é mais importante nesse momento? Proteger a autonomia do STF ou garantir que ele não ultrapasse seus limites? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber o que vocês acham. E claro, se inscrevam no canal para acompanhar as próximas análises sobre esse cenário político.